Um erro comum e uma desculpa falsa. Mensagem por Alexander McLaren. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias. Ele profetiza sobre tempos que estão longe. Ezequiel 12:27. A natureza humana era praticamente a mesma nos exilados que ouviram Ezequiel nas margens do Quebar e hoje em Manchester. A mesma negligência da mensagem de Deus baseou-se então na mesma compreensão equivocada de sua orientação que opera profundamente no caso de muitas pessoas hoje. Ezequiel proclamava a queda de Jerusalém aos exilados cujo cativeiro a precedeu em alguns anos. E ele foi confrontado pela incredulidade que imaginava que havia muitos fatos para apoiá-lo, e assim generalizou a demora sofrida de Deus em enviar a punição ameaçada em um provérbio zombeteiro que dizia: os dias são prolongados e toda a visão falha. Para traduzi-lo para um inglês simples, os profetas gritaram lobo, lobo tanto tempo que seus alarmes foram totalmente desacreditados. Mesmo as pessoas que não chegaram ao ponto de total descrença na ameaça profética chegaram à confortável conclusão de que essas ameaças se referiam a uma data futura e não precisavam se preocupar com elas. E então eles disseram, de acordo com o meu texto: os da casa de Israel dizem: a visão que ele tem é para muitos dias e ele profetiza sobre tempos que estão distantes. Pode ser tudo verdade, mas fica lá num futuro distante, e as coisas durarão até o nosso tempo, então não precisamos nos preocupar com o que ele diz. Assim, a distância imaginada do cumprimento tornou-se o limite das denúncias mais claras e foi como lã enfiada nos ouvidos do povo para amortecer as reverberações do trovão. Eu me pergunto se há alguém aqui agora que se encaixe nisso, que enfrente a pregação do Evangelho com um encolher de ombros e com este ditado: ele profetiza sobre tempos que estão distantes. Imagino que existam alguns, e desejo dizer uma ou duas palavras sobre este terreno em que se baseia o desrespeito generalizado pela mensagem divina. Primeiro, então, observe o que diz o meu texto, na aplicação que agora procuro fazer dele. É uma verdade, mas é apenas uma meia-verdade. É claro que Ezequiel estava falando simplesmente sobre a destruição de Jerusalém. Se fosse verdade, como presumiam seus ouvintes que isso ainda não aconteceria por muitos anos, as chances eram de que isso não tivesse influência sobre eles e eles estavam certos ao negligenciar o ensino. E claro, quando aplico uma palavra como esta na direção que desejo seguir agora, introduzimos um conjunto diferente de pensamentos, mas a ideia principal permanece a mesma. A negligência da mensagem solene de Deus por muitas pessoas baseia-se, mais ou menos conscientemente, na noção de que a mensagem do cristianismo, ou se você quiser chamá-la assim, do evangelho, ou se você quiser chamar isso de forma mais vaga, religião, tem a ver principalmente com bênçãos e desgraças além túmulo, e que há muito tempo para cuidar disso quando nos aproximamos do fim. Agora, é verdade que ele profetiza sobre tempos distantes? Sim e não. Sim, é verdade, e é a grande glória do cristianismo que ele desloque o centro de gravidade, por assim dizer, deste presente pobre, transitório e desprezível e o coloque no além em um futuro augusto e infinito. Traz-nos não apenas conhecimento do futuro, mas também certeza, e tira a concepção de outra vida da região de, talvez, possibilidades, temores ou esperanças, conforme o caso, e coloca a luz do sol da certeza. Não há mais névoa. Outras religiões, mesmo quando chegaram ao auge de alguma contemplação de um futuro, sempre o viram envolto em nuvens nebulosas de possibilidades, mas o cristianismo deixa claro, definido, sólido, tão certo como ontem, tão certo como hoje. Não só nos dá o conhecimento e a certeza dos tempos que estão distantes e que não são tempos, mas eternidades, mas também nos dá como elemento importantíssimo nesse futuro que a sua característica dominante é a retribuição. Ele traz à luz a vida e a imortalidade, e justamente por isso traz o orbe escuro que, como algumas das estrelas duplas nos céus, está ligado à esfera radiante por uma faixa necessária. Traz à luz com vida e imortalidade, morte e desgraça. É verdade,
Ele profetiza sobre tempos que estão distantes, e é a glória do Evangelho da revelação de Cristo e da religião que nele se baseia, que seu centro esteja além do túmulo. Mas isso é tudo o que temos a dizer sobre o cristianismo. Muitas representações disso tenho a liberdade de confessar nos púlpitos, nos livros e em outros lugares, falam como se isso fosse tudo, como se fosse uma coisa magnífica de se ter quando se morre. Como diz a peça, eu disse-lhe que esperava que ainda não houvesse necessidade de ele pensar em Deus, porque ele não iria morrer. Mas exorto-vos a lembrar, queridos irmãos, que toda essa profecia sobre tempos distantes tem a maior relação com este momento transitório e pulsante, porque por um lado, uma parte solene da revelação cristã sobre o futuro é que o tempo é o pai da eternidade, e que da mesma maneira que em nosso curso terrestre, o Filho é o pai do homem, assim o homem, tal como ele se criou, é o autor de si mesmo, tal como será através dos espaços infinitos que se encontram além do túmulo. Portanto, quando um pregador cristão profetiza sobre tempos distantes, ele está profetizando sobre o tempo presente, entre o qual e a eternidade mais distante existe um nexo de ferro, uma ligação que não pode ser quebrada. Nem isso é tudo. Não apenas a verdade em meu texto é uma meia-verdade, se for suposto que o objetivo principal do Evangelho é falar-nos sobre o céu e o inferno, e não sobre a terra na qual asseguramos e adquirimos um ou outro, mas também é uma meia-verdade porque, grande e transcendente, eterna em sua duração e abençoada além de todo pensamento em sua doçura, assim como as possibilidades, as certezas que são abertas pelo Cristo ressuscitado e ascendido, e tremenda além de todas as palavras que os homens podem falar de acordo com as possibilidades alternativas, mas estes não são todos os conteúdos da mensagem do Evangelho, mas aquelas bênçãos e penalidades, alegrias e misérias, exaltações e degradações que hoje acompanham a justiça e o pecado, a piedade e a irreligião, são uma grande parte de seu tema e de seus efeitos. Portanto, embora por um lado seja verdade, bendito seja o nome de Cristo, que ele profetiza sobre tempos distantes, por outro lado, é uma descrição totalmente inadequada da mensagem do Evangelho e do corpo cristão da verdade dizer que o futuro é o seu reino e não o presente. Então, em segundo lugar, meu texto dá uma razão muito boa para valorizar e atender à profecia. Se é verdade que Deus, falando através dos fatos da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, nos deu a esperança segura e certa da imortalidade, e nos declarou claramente as condições sob as quais essa imortalidade pode ser nossa, e a terrível perda e eclipse em cuja sombra tropeçamos, obscuros, se não for nosso, então certamente essa é uma razão para valorizar e levar a sério e viver pela revelação feita com tanta misericórdia. As pessoas geralmente não chutam seus telescópios e deixam de olhar através deles, porque são tão poderosos que mostram as crateras da lua e transformam manchas tênues em sóis resplandecentes. As pessoas geralmente não negligenciam uma palavra de advertência ou orientação em referência à ordem de suas vidas terrenas, porque ela é muito abrangente, cobre um terreno tão amplo e é tão certa e absolutamente verdadeira. Certamente não pode haver maior sinal da bondade divina, da ternura e cuidado de um Salvador por nós, do que ele vir a cada um de nós como ele vem e dizer a cada um de nós: tu deves viver para sempre, e se tu me tomares como tua vida, viverás para sempre, abençoado, calmo e puro. E nós ouvimos e dizemos: ele profetiza sobre tempos que estão longe. Não será uma razão para nos aproximarmos muito e lutarmos contra nossos corações e vivermos sempre pelo poder dessa grande revelação? Certamente anunciar as consequências do mal e anunciá-las com tanta antecedência que haja tempo suficiente para evitá-las e falsificar a previsão é um sinal de amor. Agora, desejo colocar isso nos corações de vocês, pessoas que se autodenominam cristãos e que o são em algum grau imperfeito, se consideramos, lembramos e vivemos adequadamente por esta grande misericórdia de Deus que ele deveria ter profetizado para nós dos tempos que estão distantes. Talvez eu esteja errado, mas não posso deixar de sentir que, para esta geração, as glórias do futuro descanso com Deus foram um tanto empalidecidas, e os terrores da futura agitação longe de Deus foram um tanto atenuados.
Espero estar errado, mas não creio que o cristão médio moderno pense tanto no céu como seu pai pensava. E acredito que a sua religião perdeu algo da sua dinâmica, do seu poder, da sua energia restritiva e estimulante, porque, por uma variedade de razões, a tendência desta geração é antes insistir em compreender a situação social atual do que projetar-se nesse futuro augusto. A reação pode ser boa. Não tenho dúvidas de que era necessário, mas acho que foi longe demais, e eu imploraria aos homens e mulheres cristãos que tentassem e merecessem mais o sarcasmo que nos é lançado de que vivemos para outro mundo. Quisera Deus que fosse verdade, mais verdadeiro do que é. Veríamos um trabalho melhor realizado neste mundo se assim fosse. Por isso digo que ele profetiza sobre tempos distantes é uma boa razão para valorizar e obedecer ao profeta. Por último, esta é uma razão muito comum e muito ruim para negligenciar a profecia. Funciona como uma razão para dar pouca atenção ao profeta, como tenho dito. Nos antigos navios de guerra, quando o combate estava iminente, costumavam tirar as redes dos beliches e empilhá-las nas redes da lateral do navio para defendê-lo dos invasores e das balas. E então, depois de terem cumprido seu propósito de repelir, foram derrubados novamente e a tripulação foi dormir sobre eles. É exatamente isso que alguns dos meus amigos fazem com aquela concepção errada do gênio do cristianismo que supõe que ele se preocupa principalmente com outro mundo. Eles colocam isso como uma tela entre eles e Deus, entre eles e o que eles sabem ser seu dever, a saber, a aceitação de Cristo como seu Salvador. É a rede deles que eles colocam entre eles e as balas, e muitos dormem bem com isso. Agora, aquela estranha capacidade que os homens têm de ignorar um certo futuro é vista em ação ao nosso redor em todas as regiões da vida. Eu me pergunto quantos jovens existem hoje em Manchester que começaram a colocar o pé no caminho errado e que sabem tão bem quanto eu que no fim disso é a doença, a reputação maldita, as perspectivas arruinadas, talvez uma morte precoce. Porque não há um bêbado na cidade que não saiba disso. Todo homem que consome ópio sabe disso. Todo fígado impuro sabe disso. E ainda assim ele pode esconder o pensamento de si mesmo e seguir em frente como se não houvesse nada disso no horizonte da possibilidade. É uma das coisas mais maravilhosas que os homens tenham esse poder, apenas espancados pela maravilha de que, tendo-o, fossem tão tolos a ponto de optar por exercê-lo. Os camponeses das encostas do Vesúvio vivem vidas muito descuidadas e têm as suas pequenas vinhas e as suas azeitonas. Sim, e todas as manhãs, quando saem, podem olhar para cima e ver a fina espiral de fumaça subindo no azul ofuscante e sabem que em algum momento ou outro haverá um rugido e uma correria e descerá a lava. Mas uma vida curta e feliz é o credo de muitos de nós, embora não gostemos de confessá-lo. Alguns de vocês se lembrarão da maneira estranha como os hábitos comuns sobreviveram nas prisões nos tempos terríveis da Revolução Francesa, e como as senhoras e os senhores que teriam suas cabeças decepadas na manhã seguinte dançavam e flertavam e sentavam-se em entretenimentos como se não existisse no mundo o promotor público e o tumbril e o carcereiro andando com um pedaço de giz para marcar cada porta onde estavam os condenados para o dia seguinte. Esse mesmo estranho poder de ignorar um futuro conhecido, que funciona tão amplo e tão desastrosamente ao nosso redor, manifesta-se especialmente no que diz respeito à religião. A grande maioria dos homens e mulheres ingleses que não são cristãos, e a pequena amostra deles que tenho agora na minha audiência, em geral acreditam tão plenamente quanto nós nas verdades que eles concordam em negligenciar. Deixe-me falar com eles individualmente. Você acredita que a morte o introduzirá em um mundo de duas metades, que se você tiver sido um homem bom e religioso, você viverá em bem-aventurança, que se não o fez, não o fará, mas nunca fez uma única coisa, nem se absteve de fazer uma única coisa por causa dessa crença. E quando eu e homens da minha profissão vamos implorar a você e tentar passar por aquela estranha teia de insensibilidade que você teceu ao seu redor, você ouve e então diz, com um encolher de ombros, ele profetiza coisas que estão longe. E você se volta com alívio para as trivialidades do dia.
Preciso perguntar se isso é uma coisa sábia ou não. Certamente não é sábio que um homem ignore um futuro que é certo simplesmente porque é distante. Enquanto for certo, o que, em nome do bom senso, tem um momento em que começa a ser um presente que tem a ver com a nossa sabedoria a respeito. É a incerteza nas antecipações futuras que torna imprudente regular a vida em grande parte por elas, e se você puder eliminar esse elemento de incerteza, o que você pode fazer se acreditar em Jesus Cristo? Então a questão não é quando a profecia será cumprida, vai ser cumprido, mas é verdadeiro e confiável? É um tolo o homem que, por estar longe, pensa que pode negligenciá-lo. Certamente não é sábio ignorar um futuro que é tão incomparavelmente maior que este presente, e que também está tão conectado com este presente que a vida aqui só é inteligível como o vestíbulo e a preparação para aquele grande mundo além. Certamente não é sábio ignorar um futuro porque você imagina que ele está distante, quando ele pode surgir a qualquer momento. Estes exilados a quem Ezequiel falou abraçaram-se na ideia de que as suas palavras não se cumpririam durante muitos dias, mas eles estavam enganados, e o impacto da queda de Jerusalém os surpreendeu antes que muitos meses se passassem. Temos de olhar para um futuro que deve estar muito próximo de algum de nós, que pode estar mais próximo de outros do que eles pensam, que no mínimo está apenas um pouco longe de nós e que deve chegar a todos nós. Ó queridos amigos, certamente não é sábio ignorar tão longe aquilo que para alguns de nós pode estar aqui antes que este dia termine, o que provavelmente será nosso em alguns casos antes que as folhas novas e frescas que agora estão nas árvores tenham caído amarelas nas geadas outonais, que no máximo devem estar muito próximas de nós e que esperam por todos nós. O que você pensaria da tripulação e dos passageiros de algum navio parado no porto, aguardando ordens de partida, que tivesse licença para embarcar e não soubesse que a qualquer momento o Blue Peter poderia estar voando na proa? O sinal para levantar âncora, se eles se comportassem no porto como se nunca fossem embarcar e não fizessem preparativos para a viagem. Deixe-me implorar-lhe que se livre da mais irracional de todas as razões para negligenciar o Evangelho, que suas revelações mais solenes referem-se à eternidade além do túmulo. Há muitas provas de que o homem, em geral, é uma criatura muito tola, mas não há nenhuma mais trágica do que o fato de acreditar, como muitos de vocês, que o salário do pecado é a morte e o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, se manter distante de aceitar o presente e correr o risco de morrer. Os tempos distantes já se aproximaram o suficiente desses escarnecedores. O futuro mais distante estará presente para você antes que você esteja pronto para isso, a menos que você aceite Jesus Cristo como seu tudo para este tempo e para a eternidade. Se você fizer isso, o tempo que está próximo será puro e calmo, e os tempos que estão distantes serão radiantes com felicidade imperecível. Amém.